Uma vez mais, trazemos aqui uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, parentesco corporal e parentesco espiritual. Os laços de sangue não determinam necessariamente os laços espirituais. O corpo gera o corpo, porém o espírito não é gerado pelo espírito, porque já existia antes da gestação do corpo. Não foram os pais que geraram o espírito de seu filho. Eles apenas forneceram-lhe um corpo carnal. Além disso, devem ajudá-lo no seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que encarnam na mesma família, principalmente como parentes próximos, são quase sempre ligados por laços de simpatia, unidos por relações anteriores que são demonstrados a afeição mútua durante a vida terrena. Pode acontecer também que esses espíritos sejam completamente estranhos um do outro, separados por antipatias igualmente anteriores, que se manifestam por suas aversões na terra, e elas servirão de provação entre eles. Portanto, os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, mas os da simpatia, os da afinidade de pensamento que une os espíritos antes, durante e depois da encarnação. É assim que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos do que o espírito que se fossem pelo sangue. Eles se querem, se procuram, sentem prazer em estar juntos. Enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como aliás se vê todos os dias. Questão que só o Espiritismo pode explicar, pela pluralidade das existências. Há, porém, duas espécies de famílias. As famílias por laços espirituais, que Jesus quis dizer para nós, e as famílias por laços corporais. As famílias por laços espirituais são duráveis, fortificados pela purificação e prosseguirão no mundo dos espíritos. Agora, enquanto que os laços corporais são frágeis, né? Jesus quis ensinar naquele momento, dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, minha família pelos laços do Espírito. Pois quem quer que faça a vontade de meu Pai, que estás no céu, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa no relato de São Marcos, que diz terem eles a intenção de prender Jesus sobre o pretexto que ele estava fora de si. Jesus, informada da chegada de seus parentes e sabedor do que pensavam a seu respeito, aproveita a oportunidade para transmitir a seus discípulos o ensinamento sobre o ponto de vista da família espiritual. Eis meus verdadeiros irmãos. E como sua mãe se achava entre eles, generaliza o ensinamento. Não devemos de nenhuma forma entender, entretanto, que sua mãe, segundo o corpo, não era nada como espírito, ou que tinha por ela indiferença, não. Sua conduta e suas ocasiões comprova suficientemente o contrário. Então, o que ele quer nos passar aqui com essa lição? Que os verdadeiros laços de família são os espirituais, esses são os que valem. Família é o ambiente de purificação, para onde somos atraídos por laços estabelecidos em existências anteriores, né? Existe um vínculo entre pai e filho. O pai apenas fornece o invólucro corporal. Se unidos pela simpatia ou até aquela prova por antipatia, que a gente vê muitos casos sérios dentro de uma família que não tem aquela afinidade, que não tem, é uma provação muito grande. Então, qual que é o dever do pai? Auxiliá-lo no seu desenvolvimento intelectual, moral e físico, né? Os filhos necessitam dos pais para progredir, para a sua evolução.
sabemos que pode existir inimigos do passado que vêm como filhos. Quantas vezes a gente vê que não existe afinidade entre filhos, pais, mães, e vem naquele cadinho do lar para poder passar, conquistar as virtudes. Às vezes, dois seres nascidos de pais diferentes podem ser muito mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Existe o respeito, existe a simpatia, aquela vontade de estar juntos, né? Então, existe a parentela corporal e a parentela espiritual. A corporal, ela acaba sendo por laços frágeis, né, da matéria, que se extingue se não tiver um amor. Enquanto que a espiritual são laços, o próprio nome fala, laços espirituais. Então, existe uma afinidade, existe um amor, uma vontade de estar juntos. Jesus nos ensinou que os verdadeiros irmãos são aqueles a quem nos ligamos por laços eternos do Espírito. A pessoa que amamos verdadeiramente mais do que aquele próprio irmão, que tem os laços de sangue. Então, façamos da nossa existência aqui, aproveitamos esse tempo que nos é dado para a gente se encaixar no mundo que nós estamos, na família a qual nós nos encontramos. Essas virtudes de paciência, tolerância e desenvolver cada vez mais o amor entre todos os membros da família é uma necessidade. Se não temos afinidade, vamos fazer o máximo e criarmos essa situação, vencendo os obstáculos, para a gente poder ter esse progresso no sentido espiritual, né? Então, a gente tem obrigação de fazer com que a gente sinta todo esse amor, mas as conquistas, né, do espírito, para que a gente possa vencer as nossas dificuldades. Hoje, quantos de nós não estamos numa família que há problemas? Outros são famílias, vamos dizer assim, quase que perfeitas. Então, onde a gente se encaixa? Onde eu estou hoje? Que oportunidade eu estou tendo? Vamos aproveitar esse tempo maravilhoso que nos é dado, essa experiência em vida que estamos tendo oportunidade, né? Então, que esses laços de corporal e parentesco espiritual seja nesse aprendizado, para que a gente tire toda a noção, a responsabilidade de fazermos um pouquinho melhor esse espaço em qual a gente vive. A reflexão, ela é curtinha no dia de hoje, mas o Evangelho sempre nos traz uma lição. Então, que saibamos aproveitar essa lição. Que assim seja.